Quero convidar meus irmãos a abrir em Mateus capítulo 7, também no versículo 7, que nos diz a palavra de Deus, sobre a bondade de Deus. O versículo 7 nos diz a palavra do Senhor: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos na palavra devocional, Isaías 53, versículos que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa palavra? Bom, vemos um número de pessoas se apostatando, saindo das igrejas que pregam o Evangelho de Jesus. Alguns outros pregavam o Evangelho de Jesus. E quando muitas das vezes se pergunta qual é o motivo, do porquê saíram da igreja, do porquê agora já não servem mais a Deus, já não são mais crentes, já não são mais cristãos. Então, algumas dessas respostas que nos vêm ao ouvido é que coisas aconteceram e logo aí então eles deixaram de acreditar em Deus, de crer na palavra de Deus, de dar crédito à palavra de Deus. Mas como pode isso? Olha o versículo 7 de Mateus, também capítulo 7. Deus está fazendo promessa. Deus está prometendo a todo aquele que nele crê, todo aquele que serve a Deus. Mas essa promessa também se estende àqueles que ainda não servem a Deus. Mas a oportunidade também é dada para servir, ao se render a Jesus Cristo, a renunciar às suas próprias vontades e então agora receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é. Aleluia. Então Deus promete o seguinte: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que promessa perene, é constante, é poderosa. Deus, como diz as Sagradas Escrituras em algum lugar, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ele se aplica totalmente aqui. Ele está fazendo uma promessa para mim e você, e tantos quanto darem crédito à sua palavra. Mas muitas das vezes parece que Deus, ou Ele está ouvindo, mas não quer atender, ou Ele não quer nem ouvir. Os que pensam assim são os que esmorecem na fé, porque verdadeiramente seus corações ainda não estão em Deus. Esperam de Deus coisas, e se Deus não faz, eles logo se decepcionam com Jesus Cristo, a palavra, o verbo de Deus. Nós vemos pela própria palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que Deus sempre ouve os seus, mas há um tempo determinado, como o louvor que diz, mas há um tempo determinado. Eu sei que Ele ouve a minha voz, mas há um tempo determinado para Ele responder. Aleluia. O crente em Jesus Cristo
crescente. Porque à medida em que eu, você, nós, os cristãos, vamos sendo amadurecidos, vamos passando por provações, vinda da parte do próprio Deus, vamos sendo amadurecidos, e esse amadurecimento vai nos dando experiência. Aleluia. E essa experiência vai gerando em nós o quê? Paciência, temperança, autocontrole. Porque o que Deus está nos prometendo aqui é muito mais do que Ele nos pediu. E o que Deus nos pediu? Ser fiel até o fim. Foi isso que Ele pediu para nós. Jesus Cristo revela novamente em Apocalipse, e Ele menciona: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Foi isso que Ele, aleluia, pediu de mim e de você e de todo aquele que nele veio nos quatro cantos dessa terra. E agora o que Ele nos dá? Olha o que Ele nos dá. O homem fazer promessas é uma coisa, mas quando Deus faz promessa, só mesmo estando louco, cego, para não compreender, cego espiritual, porque nós vamos ver agora Bartimeu, cego físico, não enxergava fisicamente, mas o seu coração encheu de alegria, de gozo. E quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele se posicionou. O que é isso? O que está acontecendo? É Jesus que está passando. Jesus, o que cura, o que liberta, o que transforma, é Ele mesmo. Então aquele homem começou: eu não me importo com quem não quer chamar por Ele. Se você do lado não quer chamar, se você do outro também não quer chamar, eu não vou perder essa oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou ele a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e tantas quantas vezes foi necessária, até a hora que o mestre parou e disse: chama ele até aqui, traz ele até mim. Pediu. De tanto ele pedir, Jesus Cristo mandou: traz ele até mim. E quando ele chega até Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus fala para ele: o que você quer que eu te faça? E ele agora responde para Jesus Cristo: que eu veja. E o Senhor diz: então vê, a tua fé te salvou. Ele pediu e ele recebeu. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor e Mas Salvador. não foi de uma hora para outra. Quanto tempo Bartimeu viveu com aquela cegueira? Mas quando ele sente que algo diferente está acontecendo ali naquele lugar, o coração dele se abre. E quando ele ouve, o coração dele dá crédito. E quando a alma dele dá crédito, ele não perde a oportunidade. Eu vou começar a pedir mesmo, mas eu sei que ele vai me responder. Como eu não sei, quando também não. E ele insistiu em pedir. Glória a Deus, aleluia. Pedi, 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 e dá-se. E ele recebeu. Aleluia. Agora nós vemos agora também uma mulher que jazia com fluxo de sangue 12. Não era um, nem dois, nem 3 anos. Isso não era uma vida. Eram 12 anos. E o que ela vai fazer? Ela agora decide. Não tem mais saída para ela. Mas ela decide fazer o quê? Também ela ouviu falar de Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Então agora ela determina em seu coração: eu vou buscar a Ele. E não é porque eu não tenho mais nada para gastar. Vou buscar Ele porque estou cansada de ser enganada. Assim agiu aquela mulher. E ela foi só. Ninguém precisou fazer nada, não. Ela mesmo tomou a atitude. Ela foi buscar, aleluia,
perna, te oprime de um lado e do outro, e tu dizes: quem me tocou? Jesus disse: sim, quem me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela mulher agora se levanta já curada e diz: mestre, eu que te toquei. E Jesus disse: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Aleluia, Senhor. Todos os milagres que acontecem aqui na terra, cura, libertação, milagres como esse de Bartimeu, como essa da mulher do fluxo de sangue, há 12 anos já, sofrendo e padecendo, sendo oprimida por Satanás, esses milagres, eles acabarão aqui na terra também. Mas o maior de todos os milagres é aquele que Jesus falou para ambos: salvação. Jesus não fala só: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te curou. Ele diz: não, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou. Porque o que mais importa para Deus é a salvação. Por isso que muitos pedem e não recebem, como diz as Sagradas Escrituras, em algum lugar. Porque pede mal. Logo agora nós vamos ver também Jairo vai bater. Jesus é a porta. Que conduz a salvação. Ele é o caminho. E Jairo vai bater lá, ó, no coração de Deus. Aleluia. E Deus responde ele. E ele diz: mestre, venha até minha casa, porque a minha filha, ela está muito doente. E Jesus Cristo disse: vamos. Ele bateu. Deus nos pede para ser fiel, Deus nos pede para ser obediente. Está dentro de um único quesito: ser obediente. Se você obedecer a Deus, você não precisa ter medo do pecado, porque na verdade o pecado agora está derrotado diante da tua vida. Porque se você teme a Deus, você obedece a Deus, é porque você ama a Deus. E se esse amor continuar sendo, aleluia, bem zelado, bem guardado por você, aleluia, o pecado não vai conseguir te enganar, não vai conseguir fazer armadilha e fazer você cair, não. Porque em nome de Jesus Cristo, todo pecado, aleluia, foi subjugado, está, aleluia, já condenado, aniquilado, já caiu por terra na vida daquele que crê e que entregou a vida para Jesus. Então, ao chegar lá, Jesus Cristo, junto com aquele pai sofredor, e aquele pai ouve agora um dos seus criados dizer: Senhor, a menina já morreu. Ou seja, não tem mais jeito. Quem é esse aí? Jesus disse: não morreu nada não. Aleluia. Ela está dormindo, ela não morreu. E aí eles ficaram incrédulos, certamente duvidosos, zombando até, aleluia, de Jesus Cristo. É assim que muitas das vezes fazem. E aí tem muitos que dizem: eu saí da igreja porque me perseguiram, eu saí da igreja porque zombavam de mim, eu saí da igreja porque não acreditavam em mim. Zombaram de Jesus Cristo, não acreditaram em Jesus Cristo, perseguiram Jesus Cristo, e nem por isso ele largou essa cruz. E ele falou para nós ser fiel, e ser fiel é fazer, aleluia, como ele nos ensinou. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Então Jesus Cristo manda os incrédulos ficar do lado de fora. Entra com ele só alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, entra com ele, entra dentro da casa. Ele pega na mão da menina e diz: menina, vem cá. E a menina não acordou de verdade. E agora, aonde havia pranto e choro, agora havia fartura de alegria e gozo dos anjos do céu. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Larguemos tudo para servir o desejo do coração de Deus. Muitos largam a fé em Jesus Cristo porque querem que Deus
chave para outro. Bom, se fizer isso, bom, como Judas fez, e nem por isso o céu caiu em águas a dizer, Deus está chorando por causa de Judas. Não, ele não queria que Judas fizesse a loucura que fizesse, mas ele deu todas as oportunidades a Judas, deu todas as oportunidades a Saul, e tantos outros ele deu oportunidade de se arrependerem, mas eles não quiseram se arrepender. Por quê? Porque era o desejo deles que eles queriam executar, não era o desejo do coração de Deus. O cristão, ele constantemente, em oração, ele pede, Senhor, me ajude a cumprir com os desejos do teu coração, porque essa é a premissa da minha vida. Logo então, glória a Deus, você vai pedir a Deus, Senhor, cura essa alma que está lá no hospital. Pediram para nós orar, Deus, segundo a tua vontade. Senhor, se estiver na tua vontade, curar, Deus, cura. Se estiver na tua vontade, Senhor, transformar, salvar e colher, seja feito conforme a tua vontade é certo. Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, e Deus vai trabalhar pela sua graça e misericórdia agora incondicional em nosso favor. Não pare de pedir, igreja. Não pare de buscar. Não pare de bater. Circunstâncias adversas virão muitas das vezes para tentar a vossa fé. Mas creia em Deus. Creia também em Jesus. Permanece tomando posse da bondade de Deus, do seu maravilhoso e glorioso amor, imutável, sem fim, ilimitado. Porque certamente, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. Amém. E nós iremos viver uma vida eterna. Foi isso que Ele preparou para aqueles que permanecerem no seu amor. Glória a Deus, aleluia. E Ele disse, vou para o Pai. Jesus Cristo está prometendo para nós que Ele iria para o Pai, e Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei, eu rogarei ao Pai, o Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos ensinará o caminho de justiça. A continuidade está aí. Aleluia, Deus. Jesus diretamente levanta os apóstolos, os pais da igreja. Igreja essa primitiva, da qual muitos, por conta do orgulho, do egoísmo, da avareza, das invejas, emulações, porfia, prostituições, lascívias, adultérios, fornicações, negam a existência dessa igreja. Mas como assim? A igreja primitiva, então, ela só estava naquele tempo? Se os pais da igreja já estavam trabalhando, Jesus já havia dado a chave a Pedro, e os pais da igreja estavam trabalhando, cumpriram com o propósito que o Senhor disse a eles: pregai, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, e eles cumpriram gloriosamente, mas nasce mais pessoas. O Evangelho necessita de continuidade, de pregar, de evangelizar. A igreja primitiva, ela continua de pé. Essa é a noiva de Jesus. Não há título e não há rótulo, aleluia, porque ela é a noiva de Jesus Cristo. As denominações no Brasil e no mundo que guardam o mesmo Evangelho, a mesma doutrina, que amam o mesmo Deus, que se curvaram e se renderam para o mesmo Santo dos Santos, Jesus Cristo, aleluia, o Messias, e que guardam, aleluia, comunhão com o Espírito Santo. Essa é a noiva de Jesus. Essas denominações fazem parte da noiva de Jesus. Deus de glória. A noiva de Jesus rejeita os falsos ensinos, as heresias, pregações que fazem promessas
para as pessoas e provocam um agitar, mas muitas das vezes aquelas pessoas vivem infelizes porque elas mesmas não vê, aleluia, o pedir ser atendido, elas não vê o buscar, eles não conseguem encontrar, eles não vê o bater e a porta se abrir, e eles tentam enganar as pessoas, fazendo promessas que Deus não está fazendo. Tudo isso para gozarem de uma popularidade falsa, uma popularidade fingida, para se dar bem com todos. Mas a igreja do Senhor, ela não é assim, ela não é amiga do mundo, ela se achega ao mundo para aquilo que é necessário, tão somente o que é trazer a palavra de Deus. E quem crê que creia, e quem não quiser crer que não creia, porque Jesus não veio para pregar, não mandou, aleluia, os pregadores dele, através do Espírito Santo, obrigar ninguém a aceitar a sua palavra. Ele disse no livro de Ezequiel, ele diz bem claramente: quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois seu caso rebelde fala, e através da pregação do Evangelho nos quatro cantos da terra, vemos milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Outros ainda se renderão. Em Atos capítulo 16, no versículo 31, nós vamos ver também mais uma promessa. O Espírito Santo enche o nosso irmão apóstolo Paulo, aleluia, e o apóstolo Paulo, como instrumento do Espírito Santo, ele põe para fora aquilo que o Espírito Santo deu a ele, não para ficar só com ele, mas para mim, para você, e todos quantos crerem no mesmo Evangelho também tomar posse, que foi o seguinte: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. É uma promessa gloriosa, e se vermos, aleluia, a luz da claridade, hermeneuticamente nós vamos ver que aquele homem, ele não estava gozando, aleluia, dos seus bens, ele não estava na bonança, ele estava em um momento de angústia, de aperto, de dificuldade. Aquele soldado, ele estava angustiado de tal maneira que ele desejou tirar sua própria vida com a sua espada. Mas quando o apóstolo Paulo disse para ele: não faças tal coisa que estamos aqui, todos nós, ninguém fugiu. Agora uma coisa é certa, ele disse: o que eu devo fazer, senhores? Aleluia. Para obter a salvação. Aleluia. Primeiro ele ouve o para do homem de Deus. Ele deu crédito. Quantas vezes Deus disse para as lutas? Quantas vezes Deus disse para Saul, e eles não deram crédito até o fim? Mas aquele carcereiro angustiado, atribulado, cercado de todas as formas, pelo adversário que queria ceifar aquela alma ali, por intermédio do suicídio, quando ele deu crédito à palavra de Deus, as forças para tirar sua própria vida se esvaíram. Aleluia. Caiu por terra, como caiu também aquelas correntes, como caiu por terra também aquelas grades, como caiu por terra também aquela prisão. E a resposta deles foi a que o Senhor mandou eles dizer. Eles não inventaram. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu. Pensa que a caminhada, a jornada, a guerra que você enfrenta, aleluia, na maratona de um bom soldado, de um bom cristão, de um crente em Jesus Cristo, é só para você, não é não. Deus também está de olho na tua família, Deus também está contemplando os teus, e muitas das vezes vem a preocupação humana dizer: Senhor, eu sei para onde vou se eu morrer, mas e os meus, Senhor, que ainda não entregaram a vida para ti? Deus tem uma palavra para mim, para você e para todo que nele crê, que abriu o coração. Deus faz uma promessa em Atos capítulo 16, 31: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus não vai obrigar ninguém a querer ser abençoado, muito menos a ser condenado. Deus quer salvar. Deus quer salvar. E às vezes se pensa: mas Senhor, tem um parente meu que não está vivendo uma vida, Senhor, uma vida honesta,
está vivendo uma vida de prostituição, está vivendo uma vida de adultério, está vivendo uma vida de mentira, está vivendo uma vida de falso testemunho. Tem pessoas, irmãos, que vivem um desses tipos de pecado. Tem outros que vivem dois, tem outros que vivem três. Tem gente que vive tudo. Mas sabe de uma coisa? Quando abrirem o coração para a palavra de Deus e crerem na palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, então o Espírito Santo vai entrar, vai fazer morada e vai transformar. E aonde abundou o pecado, diz a palavra de Deus, superabundará a graça e a terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pede Glória a mesmo. Deus. Pede. Busca. Poderoso és o Senhor. E bata, porque essa promessa e ordenança foi o próprio Deus que nos concedeu. Jesus Cristo nos deu esse presente. Não tenha medo, meus irmãos, das trevas. Não tenha medo dos portões do inferno. Pois Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, mas a igreja tem que se desviar da aparência do mal. A igreja tem que combater contra o pecado. A igreja tem que perseverar, tem que ser fiel, tem que obedecer a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. Aleluia, tem que seguir os caminhos do Senhor. A porta é estreita. A porta é estreita. Mas uma coisa é certa, não é difícil servir a Jesus. Aleluia, amém. Isso é uma mentira do diabo, que é o pai da mentira. E nós temos prova. E que documento que nos prova isso? A própria palavra de Deus nos prova que não é difícil servir a Jesus. É uma guerra que nós travamos dia após dia contra os principados, potestades e contra as hortes infernais da maldade que atuam embaixo dos lugares celestiais, como nos ares. Mas não é difícil. É uma honra servir a Jesus Cristo. É com luta, isso é inegável. Mas não é difícil. Porque se no nosso relacionamento, aqui embaixo, o relacionamento como o original que Deus criou, o homem e a mulher e o homem para formar um casal. Então, se eu amo a minha esposa, como é difícil conviver com ela? E ela me ama. E se ela vive, então, uma palavra também que há no livro de Provérbios acerca da mulher virtuosa. E se o homem também é um homem sábio, ele então edifica a sua casa. E se a mulher também é virtuosa, é sábia, ela também edifica a sua casa. Então agora ambos estão na mesma estatura. Então o que acontece? É um amor verdadeiro, há um respeito. Então o que acontece? Não é difícil manter esse relacionamento, porque ambos se amam de verdade. A mulher e o homem se amam de verdade. A mulher que teme a Deus e o homem que teme a Deus, um cônjuge verdadeiro e genuíno. Aleluia. Que o diabo luta para destruir, mas nunca vai destruir. Quanto mais com Jesus, quanto mais com Jesus Cristo, que é o doador da vida. Quanto mais Jesus Cristo, que veio para morrer pelos nossos pecados, que deu a vida por nós, que derramou o seu sangue, até a última gota ele derramou o seu sangue. Ele não, aleluia, se poupou, ele se entregou para nos salvar. Então, Jesus, eu te amo muito mais do que a minha esposa. E ela vem depois. Em primeiro lugar, é eu e o Senhor. O Senhor e eu. E a mulher sábia, ela também é da mesma forma. É Jesus e eu e Jesus. Depois meu esposo.
É dessa forma. Aleluia. Então não é difícil servir a Jesus. Verdade. Nós enfrentamos lutas, principalmente os que estão na primeira fileira. Aqueles que recebem mais também são mais cobrados. Os ataques também são maiores. Está entendendo? Por isso tem muitos se desviando para servir o adversário. Mas aquele que é crente de verdade, ele permanece ainda que com pouca força. Aleluia. Aleluia, ele permanece fiel e leal ao seu Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Glória. Que o Senhor Todo-Poderoso continue a levantar homens e mulheres tementes, cheios de autoridade do Espírito Santo, de visão, de sabedoria, altruísmo, galhardia, de intrepidez ardente, para anunciar a palavra de Deus com confiança, com ousadia. Aleluia, alcançar vidas e mais vidas, em o nome de Jesus Cristo. Mas também os que usam de engano sejam desmascarados, para que não continue a enganar o povo, em nome de Jesus. Amém.